Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu vou fazer o tema da preleção dessa semana, mas para podermos iniciar, vou fazer uma preparação, então eu vou pedindo para que quem estiver assistindo essa preleção que possa neste momento estar se tranquilizando, se conectando com o alto. E vamos, quem se sentir mais confortável, que feche os olhos. Vamos fazendo nossa ligação com o plano maior, nos ligando com os nossos mentores individuais. Vamos também nos ligando com o Frei José, o mentor espiritual do Centro Espírita Mansão da Esperança, a quem agradecemos por estar conosco, amparando para que todos os trabalhos da casa possam ocorrer sem nenhuma intercorrência. E vamos também nos ligando com Maria de Nazaré, a mãe terrena de Jesus, esse espírito de luz, de amor, pedindo a ela que derrame seu manto de amor sobre nós, dulcificando os nossos corações. Agora que já nos ligamos a Maria, vamos pedindo a ela que nos leve até seu Filho Jesus, nosso irmão maior, a quem agradecemos pelo seu Evangelho Redentor, por todos os seus ensinamentos, principalmente pelos seus exemplos, por ter nos ensinado o caminho do amor, o caminho da fraternidade. E vamos com o nosso querido Mestre, pedindo que nos leve até o Pai Criador, a quem vamos agradecendo pela oportunidade dessa reencarnação, pelo dom da vida, e vamos fazendo esse agradecimento através da prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na exata medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. O tema da nossa preleção hoje é casamento e amor. E nós devemos nos referir aqui ao capítulo 22 do Evangelho, que trata do tema não separar o que Deus juntou. Daí aqui a gente tem dois tópicos, que é a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então vamos tentar colocar nesse contexto aí casamento e amor. Quando a gente fala de casamento, geralmente a gente já pensa em amor. É a palavra assim, digamos assim, é o adjetivo que a gente liga a casamento. Mas nós sabemos que nem sempre isso acontece. Nós vemos aí muitos casamentos que são verdadeiras instituições falidas. Não há amor, não há respeito, não há tolerância de um para com o outro, muitas vezes há uma discórdia e acaba ali se criando uma rivalidade muito grande. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos das pessoas ao nosso lado, porque sozinho nós não caminhamos. Então, o viver em sociedade é algo essencial para o nosso progresso. E onde que está a importância do casamento nesse viver em sociedade? Porque quando nós falamos viver em sociedade, dá-se a impressão que sociedade não são os nossos familiares, mas sim aquelas pessoas próximas da gente, o meio que a gente trabalha, o meio em que a gente se relaciona com amigos, com alguns parentes, uma comunidade local, onde nós temos ali muitas vezes a questão religiosa, né? Conhecidos de uma determinada religião a qual as pessoas frequentam, né? Pessoas do mesmo ciclo de uma escola. Então, assim, quando a gente fala em sociedade, muitas vezes na nossa mentalidade não está inserido o conceito de família. Mas a família, na verdade, é o nosso principal ponto para que a gente evolua, para que a gente progrida individualmente. Porque se a gente não aprender a conviver com o outro, a gente não vai para frente, né? Se somos só nós mesmos, nós não somos testados naquilo que nos contraria, para que a gente possa ter uma melhora. Então há essa necessidade de que a gente vive em sociedade e essa sociedade se inicia realmente no nosso seio familiar. E uma família geralmente se inicia pelo casamento. É óbvio que quando eu falo o termo aqui casamento, hoje em dia é muito nítido que quando eu estou me referindo a casamento, quando qualquer um de nós se refere a casamento, a gente não está se referindo só naquelas uniões que são regulamentadas pela lei civil de um determinado local.
Porque uma coisa é a lei civil e outras coisas são as leis da natureza, as leis de Deus. Então, viver com uma pessoa vai muito além do que as leis civis regularem se aquilo realmente é um casamento legal ou não. Geralmente, as leis civis, elas vão evoluindo aí na exata medida em que a sociedade vai evoluindo. Nosso padrão moral vai aumentando, nós vamos ficando cada vez mais moralizados, ou pelo menos deveríamos ficar cada vez mais moralizados, e a lei é feita por nós, né? Por pessoas. E essas leis também vão acompanhando geralmente essa evolução. Mas enfim, temos hoje aí a previsão de casamento que une pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a lei ela foi evoluindo na medida em que essas coisas começaram a aparecer, a surgir essa necessidade de se regulamentar essa relação, porque antigamente isso não era permitido, isso era considerado em muitos locais crime, e hoje em dia a gente sabe que há essa necessidade sim de se abraçar a família civilmente em todos os seus aspectos, porque o que importa é a união do amor, a união do amor entre as pessoas. Então, a lei vem acompanhando sim isso. Mas a gente não está aqui para falar de lei civil. Nós estamos aqui para tratar isso do ponto da lei da natureza. Então, assim, quando Jesus veio aqui para nós e nos disse: conhece-te a ti mesmo, por que ele falou isso para gente? Porque nós, quem está aqui escutando, cada um de nós individualmente, não se conhece 100%. Então, eu não me conheço 100%, eu venho a me conhecer na exata medida em que as coisas vão acontecendo na minha vida e eu começo a reagir de determinada forma. Então, tem muitas coisas, é muito comum às vezes nós reagirmos a um determinado acontecimento na nossa vida e pensar assim, puxa, eu não imaginei que eu reagiria dessa forma. Eu não imaginei que eu agiria assim. Por quê? Porque há algo dentro de nós que nós só vamos aí conhecendo na medida em que as coisas vai acontecendo. Então, assim, nós sempre temos uma novidade em relação a nós mesmos. Nós sempre temos que nos olhar no espelho para a gente entender um pouquinho quem cada um de nós é. Então, imagine a gente levar isso para um relacionamento com o outro. Se para nós não nos conhecemos 100%, imagine o outro. Imagine numa relação de casal. É muito difícil a gente dizer que pode conhecer o outro 100%. Dizer que a gente sabe sempre qual que vai ser a reação do outro. Porque se nós estamos sempre nos surpreendendo, imagine o outro. Então, o relacionamento entre duas pessoas, ele começa a se tornar harmônico na medida em que eu começo a me conhecer e começo também me conhecendo, a analisar aquilo que eu posso, aquilo que eu sou capaz e as minhas reações. E a partir daí é um trabalho de formiguinha. Eu vou me melhorando, mas eu me melhorando, eu também começo a melhorar a relação que eu tenho com os outros, a relação que eu tenho no casamento, a relação que eu tenho com o meu filho, a relação que eu tenho com os meus familiares. Então, um casamento, para que ele haja uma verdadeira união entre ambos, há essa necessidade de autoconhecimento, há essa necessidade de que eu comece por mim para que eu possa conviver de uma forma harmônica com o outro, para que eu possa, sabendo quem eu sou, eu possa saber como que eu devo agir, e o outro fazendo a mesma coisa. Então, um casamento, para que ele dê certo, ele não depende só de quem eu sou, ele também vai depender do outro, de como o outro se comporta. Então, há sempre essa necessidade mútua de se relacionar, né? Essa necessidade de respeito mútuo, essa necessidade de tolerância mútua, porque a gente não vai gostar de tudo que o outro faz, de tudo que o outro tem. A gente tem que se conformar que o outro é outra pessoa, que ele não é o mesmo ser. Essa história de alma gêmea, de que é um casal, um espírito, digamos assim, dividido no meio, isso não é verdade. Cada um de nós é um ser individual e cada um de nós tem que aprender a conviver com o outro. E sendo a partir daí que nasce a família, a partir dessa convivência de duas pessoas,
que vão aí criando seus filhos, sejam biológicos ou adotados, seja um casal do mesmo sexo ou de sexo oposto, isso não importa. O que importa ali é como essas pessoas vão estar se relacionando, como elas vão estar desenvolvendo o respeito e a tolerância entre elas. Porque do amor tem que nascer o respeito, tem que nascer a tolerância, para que essa convivência diária seja, na verdade, um verdadeiro aprendizado, um verdadeiro momento em que a gente aprende ali a conviver em sociedade. Como é que eu vou conviver com a sociedade externa se com aquela sociedade dentro do meu lar eu não consigo ter harmonia, eu não consigo ter paz, eu não consigo tolerar as diferenças? Então eu não vou conseguir também me relacionar fora. Eu vou ser uma pessoa de um temperamento, eu sou uma pessoa de um temperamento tão difícil em casa quanto eu serei fora. Então nós temos sim que aprender a desenvolver essa tolerância, esse respeito. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec fez sobre o casamento, né? Então ele perguntou lá para o Espírito da Verdade o seguinte: será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Daí o Espírito da Verdade responde: é um progresso na marcha da humanidade. Ele continua perguntando: que feito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E a resposta é: seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, nós retrocederíamos, porque há sim essa necessidade de que a gente vive em sociedade, que a gente aprenda a se relacionar, que a gente aprenda com a diferença. Porque se eu tiver na minha vida só o que for igual a mim, eu não vou aprender. Eu vou continuar. Tá igual? Tá dando certo? Porque é muito igual? Então eu tô certa. E se for um igual, que eu estou fazendo tudo errado? Então, assim, é o choque com o outro, é aquela posição antagônica a mim que faz com que eu reflita para ver se eu estou no caminho realmente certo, para ver se eu preciso mudar algo dentro de mim. E o casamento é o que nos dá, que nos inicia nessa posição, que nos inicia, que nos ensina uma das formas de amor, porque o amor aqui pra gente, ele apresenta várias facetas. Nós geralmente nascemos num seio familiar, nós temos geralmente pai, mãe, algumas famílias só pai, outras só mãe, pais biológicos ou adotivos, ou algum responsável, ou algum tutor legal pela criança que faz ali aquele papel de pai ou mãe, no qual a gente desenvolve ali o amor filial. A gente aprende a amar como um filho, como uma pessoa que tem aquela admiração, aquele respeito por aquele que nos dá proteção, que nos guarda dos infortúnios externos, né, que nos adverte. Depois, num relacionamento, quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente desenvolve aí o amor passional, o amor pelo outro. A gente aprende aí outras nuances do amor. E esse relacionamento progredindo, geralmente vem filhos, no qual a gente aprende aí a desenvolver o amor paternal, o amor maternal. Inseridos na sociedade, dado a essa estrutura que a gente recebe dentro de uma família, a gente vai desenvolvendo aí o nosso amor fraternal, que é o amor pelos amigos, é o amor pelo próximo. Então nós precisamos estar inseridos em vários meios para que a gente vá aprendendo aí as várias faces do amor, né? A gente vai entendendo como o amor nos é multifacetário, como o amor nos coloca em várias posições, e aí a gente vai tendo esse amor amplo dentro de nós, que vai nos levar certamente até o amor mais amplo, que é o amor por todos, o amor que Jesus nos ensinou, que nós ainda estamos aprendendo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas são fases e nós precisamos viver todas essas fases. E lembrando também que a gente não pode esquecer de falar das situações em que um casamento não vai para frente. E deixar bem claro de que não há uma condenação de Deus, não há uma condenação nas leis da natureza, não há uma condenação
quando um casamento se dissolve pelo divórcio, pela separação. Por quê? Porque muitas vezes aquilo já não começou de uma forma correta. Muitas vezes aquilo realmente não tinha uma situação que iria para frente. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que trata do divórcio, tem o seguinte comentário. Desde os tempos de Moisés, Jesus já nos dizia que, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, assim, lá no tempo de Moisés, enquanto aquelas leis que eram muito duras, dizia que a mulher poderia rejeitar, que o marido poderia rejeitar a sua mulher se ela fosse adúltera, já havia ali o entendimento de que não havia ali um mútuo sentimento entre ambos para que aquele casamento se mantivesse. Por quê? Porque aquilo já começou, se segue errado esse casamento, é porque ele já começou de uma forma errada, não havia ali um mútuo sentimento de amor verdadeiro. Porque quando esse sentimento ele existe de fato entre ambos, esse casamento ele prospera, desde que as pessoas aprendam realmente a, dentro das suas diferenças, fazer um acerto ali entre elas. Elas aprendam a respeitar a diferença do outro, a tolerar naquilo que não que o outro sabe que o outro não vai mudar, porque nós não mudamos o outro, nós mudamos somente a nós mesmos. Então foi isso que Jesus quis dizer. E a gente entende que se não há realmente ali um respeito, um mútuo sentimento de um pelo outro, aquela relação, na verdade, ela só vai ficar ainda mais desgastada. Aquela relação, ela realmente não vai prosperar, ela não vai progredir, porque aquelas pessoas, ao invés de elas conviverem, aprenderem a amar, elas vão estar criando ali entre elas mais desgastes, mais problemas, que elas vão ter que aí numa outra encarnação, numa outra vida, estar reparando um em relação à outra, para aprender a conviver. Então, vamos ter isso em mente. Vamos pensar o que nós estamos fazendo do nosso relacionamento com aquela outra pessoa, se nós estamos realmente sendo tolerantes o suficiente, se nós estamos respeitando o suficiente, para que a gente possa aprender com o amor e não aprender com a dor que aquela nossa não aceitação acaba causando em nós mesmos. Bom, era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Então eu agradeço muito a todos vocês que estiveram aqui e vamos neste momento então terminando e vamos fazer as nossas vibrações finais. E assim vamos nos tranquilizando novamente, voltando nossos sentimentos para o centro do universo e transformando esses sentimentos em vibrações, vibrações essas que vamos levando para todo o universo, envolvendo todos os planetas, especialmente aqui o nosso querido planeta Terra. Vamos vibrando por todos os países, vibrando por aqueles que se encontram em guerras, desastres naturais. Vamos mandando uma vibração especial para o nosso país, envolvendo a mente e o coração de nossos governantes, para que as decisões sejam tomadas em benefício de toda a coletividade. Vamos vibrando pelas entidades assistenciais, pelos hospitais, pelos asilos, orfanatos, pelos idosos e crianças abandonadas. Vamos vibrando também por aqueles que se encontram em situação de rua. Vamos vibrando pela nossa casa, o Centro Espírita Mansão da Esperança, para que todos os seus trabalhos sejam fortalecidos e possam se manter firmes. Vamos vibrando por nós mesmos, pelos nossos lares. E vamos pedindo também para que a vibração para que a espiritualidade deixe uma vibração em aberto e leve onde for mais necessário. Assim, eu agradeço a todos vocês pela oportunidade de poder ter estado aqui e que fique aí uma reflexão para todos nós. Tenham todos uma boa semana.